Dando continuidade, então, às palestras na sala Israel Sverner, convido agora para entrar nesta sala Marcelo Mazon, Head de Sustentabilidade e Marketing da The Inc. Brasil, com a palestra Nova Tecnologia para Obtenção de Matérias-Primas a partir de Embalagens Impressas. Seja bem-vindo, Marcelo Mazon. Boa palestra. Oi, muito obrigado. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcelo Mazon, sou Head de Sustentabilidade e Marketing aqui na The Inc. E venho aqui apresentar um pouco da nossa tecnologia, um pouco da história da The Inc., do porquê de trazer a The Inc. Aqui para o Brasil. E também contar um pouquinho do nosso envolvimento com economia circular. A The Inc. nasce em 2018, a ideia vem lá de 2016, mas os fundadores trazem ela para o Brasil a partir de 2018, com a ideia de trabalhar resíduos muito difíceis de serem reciclados. E uma grande preocupação que nós temos hoje com a economia circular de plásticos no Brasil é como trabalhar os resíduos difíceis de serem reciclados. Então, o primeiro ponto que a gente vai atacar na cadeia de resíduos difíceis de reciclagem seria justamente os resíduos impressos. Então, essa busca por tecnologia foi o que motivou trazer justamente a tecnologia da Cadel aqui para o Brasil. Então, a The Inc. traz para o Brasil a tecnologia Cadel, que permite a remoção total das tintas de plásticos impressos, transformando eles em uma nova matéria-prima. Esta tecnologia, ela funciona não somente para plásticos flexíveis, mas também para plásticos rígidos que tenham passado pelo processo de impressão, sejam eles pós-industriais ou pós-consumo. Então, com isso, a gente consegue atingir um rol de embalagens muito grandes, um rol de resíduos muito grandes que antes não vinham conseguindo ser aproveitados. Eu lembro muito bem quando a ideia da The Inc. veio para cá, porque foi justamente quando nós começamos as conversas da rede de cooperação para os plásticos. E um dos fatos muito bem citados era a dificuldade de mexer nos índices de reciclabilidade de certos plásticos, principalmente os impressos. Então, como trazer eles de volta para a cadeia? O nosso processo, basicamente, ele é um processo solvent-free. Todos os resíduos que são gerados nesse processo, as borras de tintas, inclusive, são reaproveitadas. É um processo de reciclagem tecnicamente mecânica comum, no qual a gente tem a moagem, e da moagem a gente passa para um momento de destintamento, onde essa água é tratada e lavada, o resíduo é lavado, ele é secado, e assim ele passa para a granulação, para o tolling no final. E que resíduos a The Inc. distinta? Aparas rígidas, aparas flexíveis, frascos com silk impressos, então, exemplo aí, frascos de álcool, frascos de multiuso, rótulos plásticos e, inclusive, para-choques. A The Inc. tem capacidade de distintar qualquer tipo de material plástico, rígidos ou flexíveis. E aqui um pouco do nosso mote, que é o agir agora, que é não aceitar o plástico como agente poluidor. E dentro do conceito de economia circular. Porque se olharmos para a tecnologia, como funciona a cadeia do plástico hoje, seja ele um resíduo rígido ou flexível, e aí ele vai para cooperativas de reciclagem, vai para a indústria recicladora e volta a ser matéria-prima, mas de baixo valor agregado. Todo mundo sabe que o material com tinta, ele vira um cinza, ele vira um marrom, ele vira um preto. Então, esse produto tem baixo valor agregado. Com a tecnologia da The Inc., seja ela no rígido, seja ela no flexível, a gente remove a tinta, essa matéria-prima, ela volta direto
para a cadeia novamente. E aí eu paro um pouco nesse slide justamente para a gente ter uma noção de que a DEINC ela tem uma forma diferente de operar do que uma indústria de reciclagem comum. Nós não vendemos matéria-prima. A DEINC ela vem para agregar a cadeia. Então, ela foi, nessa nossa primeira planta aqui de Itupeva, acelerada pela Ambev. E um ponto interessante da gente falar justamente sobre isso é o ponto que, sozinho, como todo processo de economia circular, sozinho nós não conseguimos resolver o problema da cadeia. Nós precisamos ter todos os elos da cadeia juntos. Então, esta operação da DEINC é uma operação que envolve o brand owner, os convertedores, os transformadores do brand owner, toda a cadeia de logística reversa e a DEINC Brasil. A DEINC, ela trabalha em cima de um modelo de negócios, em cima de projetos estruturados com as marcas. Porque sem isso, sozinho nós não conseguimos fazer, porque cada empresa tem a sua necessidade. Então, esse foi um projeto que hoje, por exemplo, a Ambev já está incorporando nos fardos de refrigerantes, de bebidas, enfim, aproximadamente 20% de matéria-prima destintada com performance similar ao material virgem. Então, é muito interessante justamente a forma com que a gente agrega a cadeia. E a DEINC vem justamente para agregar nesse sentido, de trazer os brand owners, os gestores de resíduos, cooperativas, transformadores e startups para fazer um trabalho. No caso específico do nosso trabalho com a Ambev, nós temos feito também parcerias junto com outras startups iniciadas por eles, como, por exemplo, a própria Green Mining. Isso acabou sendo um pouco atrasado pela própria pandemia, mas nós temos um projeto de coleta dos fardos da Ambev nos pontos de venda deles em São Paulo, em bares, restaurantes, em condomínios, e a ideia é trazer esse material de volta para ser destintado junto com as demais aparas. Quando falamos aqui de economia circular e de materiais difíceis de serem trabalhados, nós também temos um departamento interno de inovação, pesquisa e desenvolvimento. E qual é a nossa ideia em cima disso? Nós já temos aí consolidado justamente toda a parte de destintamento, que está terminando de ser homologada pela Espanha, mas a planta já está funcionando em escala industrial full-time. E estamos partindo no segundo semestre, já com a tecnologia de desmetalização e delaminação, que é uma coisa que eu ouvi muito hoje nas outras palestras aqui dentro do Congresso, que é como trabalhar com plástico multicamada, por exemplo, para flexíveis. Como resolver o problema da desmetalização. Isso é uma coisa que nós já estamos incorporando na nossa tecnologia, já temos isso feito em laboratório e agora vamos montar justamente agora no segundo semestre. Estamos começando a montar uma nova linha para desmetalização e delaminação que vai partir em 2022. E é justamente assim que a DEINC quer se posicionar no mercado, como uma frente de inovação para materiais, pesquisa e desenvolvimento. Então, vamos já trabalhando com destintamento, vamos trabalhar com desmetalização e delaminação e depois vamos buscar, inclusive, outras tecnologias como descoloração. A ideia é que, com isso, a gente consiga trazer para a escala industrial muito mais itens de volta para o ciclo da economia circular dos plásticos, que é um ponto crucial. Hoje, os nossos números de economia circular dos plásticos no Brasil estão muito retidos a nichos de produtos que nós vemos conseguindo reciclar há muito tempo. Então, são eles os flexíveis lisos, são eles
os rígidos lisos. Então, a ideia é justamente trazer um diferencial e envolver a cadeia como um todo. Isso envolve, claro, investimento em infraestrutura, envolve investimento em logística reversa, em comunicação. Então, justamente por isso que a DEINC trabalha com a cadeia como um todo, como um hub no qual a gente une os diversos elos da cadeia para conseguir fazer esse material voltar. E aqui, falando um pouco da nossa timeline de escalabilidade, a DEINC Brasil, ela vai ter uma nova planta em 2022 e partimos aí com 2 plantas por ano de 2023 até 2026. Com isso, aí eu faço questão de voltar aqui justamente nesta parte aqui das tecnologias, porque é uma coisa que a gente vem batendo muito forte, que são as barreiras do plástico reciclado no Brasil e da reciclagem mecânica. Então, isso é um ponto muito importante da gente estar citando, do que nós vamos trazer, quais são os diferenciais que o processo da DEINC traz. E eu fico aqui, deixo para todos, basicamente, essa mensagem de que o resíduo plástico ele não é lixo, ele é matéria-prima inovadora para fomentar a economia circular. E um ponto muito importante é a DEINC faz parte da rede de cooperação dos plásticos, acompanhando hoje mais cedo a palestra do Gustavo, falando justamente aqui sobre os nossos trabalhos com índices de reciclabilidade, com guidelines para trabalhos de materiais de plásticos impressos, enfim. É muito importante, e fico aqui também o meu convite, eu que trabalho na rede, na parte de comunicação, para quem hoje ainda não conhece a iniciativa da Rede de Cooperação dos Plásticos, que se junte a nós para que consigamos aí fazer o plástico ser mais circular no Brasil. Tá ok? É isso aí, pessoal. Nós agradecemos a Marcelo Mazon, Head de Sustentabilidade e Marketing da DEINC Brasil. Nós temos agora espaço para questionamentos feitos pelos nossos congressistas. A primeira pergunta que nos chega, Marcelo, é da Karina Maiara da Silva. Qual seria o consumo de água estimado para fazer a lavagem das tintas impressoras nos materiais? O consumo de água ele é relativamente baixo, mas um detalhe é que o ciclo é fechado. Essa água ela é reaproveitada. Então tem toda uma preocupação na nossa planta com os recursos naturais também. Então a gente faz a lavagem junto da água, junto com os químicos, e eles voltam para o processo. Nada é desperdiçado. É um processo de ciclo fechado. Nós estamos aguardando ainda algumas questões que estão chegando. Lembramos mais uma vez a todos que, para fazerem as perguntas aos nossos palestrantes, utilizem o campo específico para perguntas que está localizado no rodapé da tela de transmissão. As perguntas serão respondidas ao vivo de acordo com o fluxo. Temos mais uma pergunta que chegou da Isabela Rodrigues Costa. Boa tarde, Marcelo. Gostaria de saber se o processo funciona tanto para filmes de alta quanto de baixa densidade, no caso de embalagens flexíveis. Perfeito. Sim, ele funciona tanto para alta densidade quanto para baixa densidade. E, além disso, também trabalhamos com PP nos flexíveis. Tá? Isso nesse momento agora. A partir de 2022, nós vamos conseguir trabalhar com
com embalagens multimaterial, multicamada, com barreira, inclusive PE, PET, nylon. Já está tudo isso está no nosso radar para trabalhar com os mais diversos tipos de embalagem, ok? Ok, mais uma pergunta, vem do Marcelo Iamani. Existe previsão de escala comercial para a desmetalização, Marcelo? Sim, é exatamente isso. Estamos partindo no segundo semestre com uma nova linha para isso, e em 2022 já vamos ter disponível isso em escala industrial, tanto a desmetalização quanto a delaminação, que é trabalhar justamente com os multimateriais. Já mais uma estamos pergunta, aqui. Mais uma pergunta, Marcelo. Graziele Aparecida de Jesus Aguiar pergunta: durante o processo de destintamento, é obtido um material uniforme ao final ou dentro de uma grade de tonalidades diferente do preto cinza? Não, é um material totalmente uniforme, um material muito similar ao grão do material virgem. Ele não fica preto, ele não fica cinza, é um material natural. Então, 100% virgem, é similar ao material prime quando você vai gerar ele em processo. E ele não fica nem um pouco acinzentado, nem preto, tampouco, por exemplo, amarelado, enfim. Ele fica com exatamente a mesma aparência do material virgem. Mais uma pergunta que chegou para nós, Marcelo. A tecnologia usada pela DEINC permite reciclar qualquer tipo de materiais plásticos? Sim, qualquer tipo de material plástico, seja ele rígido ou flexível. Tá? Então, nós estamos falando aqui em PE, polietileno de alta, polietileno de baixa, estamos falando também de PP, estamos falando de PET, então estamos falando de todas as poliolefinas e nylons, enfim. Matérias biodegradáveis, Marcelo, podem ser utilizados no processo de sua empresa? Olha, biodegradável, como já foi citado aqui antes nesse congresso, é um pouquinho complicado. Existe a possibilidade dele contaminar a cadeia de reciclagem. Então, nós não aconselhamos e não utilizamos, nesse momento, matéria-prima biodegradável. Você é potencial de reciclagem feita pela DEINC? Oi, falhou um pouco aqui, você pode repetir a pergunta? Sim. Qual você acha ser o potencial de reciclagem feita pela DEINC? Olha, o potencial, na verdade, é o seguinte: nós temos aqui a capacidade de expandir em 5 anos para 10 plantas pelo Brasil, agregando novas tecnologias. Então, é muito difícil nós medirmos qual é o potencial. Na verdade, a gente tem um range muito grande de frentes a serem esgotadas e capacidade produtiva para justamente itens que hoje não têm valor nenhum na cadeia. Se nós formos pegarmos justamente o material impresso, material multicamada, todo, em qualquer cooperativa ou centro de catadores, vocês vão ver que o material hoje ele não tem valor nenhum. Então, a capacidade de crescimento para essa frente de trabalho ela é muito grande e a gente nem tem ainda como mensurar. Mais uma pergunta, Marcelo. Como você vê o futuro de utilização de materiais sem impressão, como de resina de primeiro uso? Olha, eu acho que vai coexistir o trabalho da reciclagem mecânica com o trabalho da reciclagem química com o material prime de primeiro uso para embalagens. Alguns segmentos, como hospitalar, alguns segmentos que demandam certos materiais químicos
que atacam fortemente o produto, ainda vão ter demanda, independente da economia circular e da tecnologia vindo, ainda vão ter demanda para material virgem. Agora, todos os demais segmentos, o quanto a gente conseguir avançar em tecnologia com a reciclagem mecânica, em primeira mão, e depois com a reciclagem química, nós vamos conseguir trabalhar em paralelo. Eu acho que o grande caminho do futuro é um espaço maior para a reciclagem mecânica, para a reciclagem química, como a Fabiana explicou muito bem aqui, fazendo esse produto voltar para a cadeia, mas ainda é um processo que tem muito a... Nós vamos ver o futuro dele aí alguns anos para frente ainda, porque tem muito a evoluir em escala industrial em termos de custo e rentabilidade. A gente precisa pensar nisso também, que todos esses processos ele tem um custo e a gente tem que entender justamente o país que a gente está, a economia que a gente tem e o contexto macro para conseguir aplicar certas tecnologias aqui, que talvez lá fora vão funcionar e aqui talvez não. O Micael Ferreira Galvão pergunta, Marcelo, as embalagens que agregam alumínio em sua construção também podem ser processadas? Sim. Sim. Isso sim, inclusive quando a gente fala metalização e a gente fala em embalagens multicamadas, a gente conseguir trabalhar sim. O que nós ainda não conseguimos trabalhar é justamente com embalagens, quando a gente envolve não só polietileno e alumínio, polialumínio, mas aí papel, outras coisas, aí isso é uma coisa que nós ainda não conseguimos trabalhar. Mas quando a gente fala estritamente de plásticos e metais, sim, iremos conseguir trabalhar isso sim a partir de 2022. E como está o estágio, Marcelo, desta tecnologia nos Estados Unidos e na Ásia? Esse tipo de tecnologia é largamente usada? É uma tecnologia nova. Nós detemos os direitos aqui para a América Latina do licenciamento. Existem plantas na Espanha, na Itália, rodando em escala industrial, e também nos Estados Unidos uma planta foi startada lá. Então, é uma tecnologia nova na parte do destintamento, especificamente, em todas as frentes. Então, no mundo inteiro, essa frente tem surgido aí nos últimos 3 anos, vamos falar assim. Então, é uma tecnologia muito nova que está começando a ser explorada nos países. A Karina Maiara da Silva, Marcelo, pergunta: embalagens de alimentos que utilizam embalagens flexíveis e, consequentemente, contaminadas por gorduras, também são recicladas pelo seu processo? Se sim, existe uma separação dos tipos de resíduos para posterior destinamento? Vamos lá. Esse é um dos grandes desafios que nós vamos ter, inclusive, aqui nos próximos anos. É justamente a separação das aparas e do PCR aqui. Essas embalagens de alimentos, muito impregnadas com gordura, muitas vezes os próprios flexíveis, como ela citou, que vem, por exemplo, vamos aqui dar um exemplo de carnes e açougues, enfim. Ela tem um problema do odor muito forte. A gordura em si, a gente consegue remover ela no processo. O problema do processo ainda é o odor muito forte que é gerado por esse tipo de resíduo. Então, isso ainda precisa ser tratado e é uma das questões que nós estamos aqui, junto com o nosso IPID, resolvendo e com parceiros também, justamente de aditivos e de processo, para tentar melhorar essa situação e conseguir incorporar isso em escala industrial também. E como está a situação de licenças tipo Anvisa para o uso deste material? Essa é a grande barreira ainda no Brasil e é uma coisa muito discutida na rede de cooperação dos plásticos, que para a economia circular no Brasil realmente conseguir atingir patamares completamente diferentes
e é necessário ser feito um trabalho junto à Anvisa. Hoje não existem plantas, a não ser de PET, certificadas para food grade. São pouquíssimas tecnologias que existem no mundo de certificações para food grade em polietilenos, mas depende muito mais do processo e da agência de vigilância sanitária de determinados países do que efetivamente uma tecnologia. Então, não é possível, por exemplo, eu pegar uma tecnologia americana ou canadense, ou americana mesmo feita pelo FDA, e trazer para cá, porque aqui a Anvisa tem outra regulamentação e os nossos resíduos aqui no Brasil, não vamos esquecer que nós somos um país em desenvolvimento, então a cadeia de logística reversa nossa é completamente diferente de países desenvolvidos, então o índice de contaminação é muito maior. Então é um grande desafio que nós acreditamos que através da rede de cooperação dos plásticos nós vamos conseguir atacar, que é conseguir certificar o processo. Há processos aqui no Brasil, não só o da DEINC, mas processos aqui no Brasil para pós-consumo alimentício. Um convidado, um congressista, comenta: houve uma pergunta sobre resíduos de gorduras, mas e outros resíduos que podem estar presentes neste processo também podem ser problemáticos? Nós acreditamos que é o seguinte, eu acho que o resíduo de gordura talvez ele seja o mais problemático de todos os trabalhos do pós-consumo. Os demais, com a lavagem, com o processo, com o destitamento, nós conseguimos trabalhar eles. Quais as cores são mais difíceis deste processo? Existe um estudo sobre isso? Não existe. O grau não é nem a questão da cor ou o percentual da tinta. O processo químico, ele trabalha e ele destaca a tinta do plástico como um todo. Então, cor não é um problema porque isso sai junto com o processo. Materiais como PVC, PET também podem ser usados neste processo? Sim, conseguimos sim. Inclusive, aí como eu disse, a partir de 2022, esses filmes multicamadas, PET, polietileno, nós vamos conseguir trabalhar também. Tem uma pergunta que chegou logo no complemento: garrafas PET já podem conter um teor elevado de treciclado. Este é um mercado importante para vocês? De garrafas PET? Garrafas PET, por enquanto, não foi o nosso foco, porque o próprio processo de garrafa PET hoje, food grade, inclusive, já está consolidado. Então, o nosso foco tem sido muito mais em aparas flexíveis e rígidas que não têm tido utilização na economia circular. Então, esse tem sido o nosso foco, as embalagens problemáticas que não venham sendo atacadas. O processo de PET está altamente consolidado dentro do Brasil, inclusive com plantas aí de altíssima escala para food grade. Tem uma outra pergunta: os custos industriais deste novo processo permitem competitividade para este produto? Sim, tanto é que hoje a gente já tem aí um grande brand owner que trabalha conosco, que é a Ambev, que já está incorporando aí em torno de 20% em seus produtos, mas como toda a escala de reciclagem no Brasil, existe um trade-off. Então, caso a caso, a gente precisa estudar a necessidade do cliente e a viabilidade econômica dele para entender se tirar a tinta do processo e voltar ele a fazer virgem, ele ficar natural, compensa para ele economicamente. Vale dizer que o material reciclado ele passa a ser um produto muito mais importante devido às metas globais das empresas que são assumidas. Então, há uma necessidade de ter o material reciclado incorporado. E é em cima dessa ótica que a gente trabalha com a DEINC.
A DENC, ela não é uma empresa, mais uma vez, que vende matéria-prima ou focada no custo de uma matéria-prima de baixo valor agregado. A gente trabalha com PCR de alta qualidade, com brand owners que têm metas a cumprir. Qual é a taxa de crescimento que vocês estimam para esse produto? Nós estamos estimando aqui uma taxa de crescimento em torno de 25% ao ano. O mercado asiático Oi, fala. Até a gente conseguir estabilizar oferta e demanda. Vai depender muito de oferta, muito mais da oferta do resíduo do que efetivamente até de nossa capacidade industrial. Marcelo, o mercado asiático é um mercado que já aprovou esse tipo de resina, já aprovou esse tipo de resina reciclada? Se sim, quais países? Mercado asiático, que eu tenha conhecimento, ainda não. Existem estudos de partirem plantas de ink na China, mas, por enquanto, não temos conhecimento disso, não. A DEINC, detentora de uma licença de uso, ela está liberada para exportar para outros mercados? Precisamos entender a situação quais são esses mercados. Se nós falarmos de Europa, Estados Unidos, aonde tem plantas de ink, não. Mas se falarmos de América Latina ou alguns outros países que não tenham a tecnologia, é algo que a gente pode estudar, sim. Se a taxa de 25% ao ano significa que em 3 anos já será necessário duplicar a produção? A nossa ideia é partir com 2 plantas por ano. Nós temos a ideia de estarmos até 2026 com 10 plantas de ink espalhadas pelo Brasil. Porque essas plantas elas vão ser muito mais dedicadas, muitas vezes elas são dedicadas a determinados processos ou projetos. Aquilo lá, nós vamos trabalhar com projetos integrados, então trabalhando junto com os brand owners para construir essa necessidade. O Marco Juarez Reichert faz 2 perguntas. Onde estão instaladas as instalações físicas da empresa? O país é imenso. E como viabilizar a logística para atender essa dimensão toda? Muito boa pergunta. Hoje nós estamos em Itupeva, aqui no interior de São Paulo. Estrategicamente um eixo central, né, a 70 quilômetros da cidade, perto de Jundiaí. Porém, a ideia de termos 10 plantas pelo Brasil se move muito mais pelo fato de conseguir atender geograficamente o país como um todo, do que inclusive também em escala. É óbvio que as coisas andam juntas, mas a gente sabe que logística reversa de plástico, principalmente do flexível, que é um material muito leve, é muito complicado. Então, as plantas precisam estar junto da fonte, justamente para conseguir viabilizar. Pergunta também do Marco Reichert. Quanto aos custos desses processos todos, trazem vantagens econômicas frente ao uso apenas de materiais virgens? Olha, é a grande pergunta da economia circular, né? Até onde vai? A questão é, ele tem um custo similar ao do material virgem e é difícil a gente operar. O material virgem hoje está numa escala completamente fora, mas numa normalidade ele tem um custo similar ao do material virgem. E é uma mudança de linha de pensamento que vem acontecendo cada vez mais no mundo inteiro, e principalmente no Brasil, que vem há 30 anos aí trabalhando, mais de 30 anos, 30, 40 anos trabalhando com reciclagem mecânica, onde o material reciclado era sempre uma opção de custo, de preço, de entrada. E isso vem mudando, né? Com os compromissos globais puxados aí pelas empresas, a pressão em cima da economia circular do plástico fazem buscar soluções mais sofisticadas que têm custos. Para um PCR de alta qualidade, não adianta. Para ele ter uma performance,
tanto física, estética e química similar ao do material virgem, isso tem um custo. E ele acaba ficando com um custo muito similar ao do material reciclado. São coisas que a gente viu agora na pandemia, muitas vezes no começo da pandemia na Europa, alguns deslocamentos. O próprio material reciclado está em algumas fontes mais caras do que o material virgem. Mas mesmo assim ele tem que ser incorporado dentro daquele processo por causa dos compromissos firmados pelas empresas. Uma última pergunta, Marcelo. Há financiamento público adequado para esta planta? Nós temos um financiamento aqui no estado de São Paulo, mas a ideia é partir com um financiamento privado para as próximas escalabilidades nossas. Nós agradecemos, assim, mais uma vez pela sua participação, Marcelo Mazon. Muito obrigado.